Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, onde já de cara, família, eu tava aqui assistindo um podcast de Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e durante este podcast eu separei aqui para vocês as principais falas dele sobre a saída do goleiro Fábio do Cruzeiro indo para o Fluminense. E ele até fala, que foi uma injustiça tremenda o que o Cruzeiro fez com o goleiro Fábio e que ele não esperava nunca que poderia contar com um goleiro do nível do Fábio. Segundo ele, o Fábio é uma lenda. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês este recorte do presidente do Fluminense falando sobre o goleiro Fábio e falando também sobre o vacilo e arrependimento do Ronaldo. Olha só as palavras de Mário Bittencourt. Só que antes, deixe seu gostei e também se inscreva no nosso canal. E o Ronaldo Fenômeno, que é o homem lá do Cruzeiro, tem um arrependimento revelado recentemente. Aliás, foi no Boleiragem com o Roger Flores e o Caio Ribeiro. Foi liberar o Fábio, o goleiro Fábio. E o Fluminense mostrou para o mundo que um goleiro... E o Fábio tem 42. Que o Fluminense mostrou para o mundo que um cara naquela posição, com 42 anos, pode jogar em alta performance. Eu falo muito sobre contratação, até porque tem a parte técnica, enfim, mas essa eu posso dizer a você que foi uma contratação assim que eu banquei, assim. Essa contratação é minha, assim, essa contratação é minha, porque eu sempre admirei esse cara, assim, sempre jogou contra nós, né? Foi um dos caras mais injustiçados, não indo para a seleção sem brasileira, dúvida alguma, nas melhores fases da carreira. Sem dúvida alguma. E aí saiu a notícia de que ele havia, enfim, saído do Cruzeiro. E eu sempre admirei ele no sentido amplo, como atleta, como jogador, como ser humano, sempre achei ele de uma sobriedade, assim, sabe? A gente perdeu uma classificação em 2019, eu não era o presidente ainda, eu estava concorrendo ainda na eleição, era candidato, perdemos a classificação da Copa do Brasil lá. Ele pegou, salvo engano, um pênalti no tempo normal e uns pênaltis na disputa de pênalti. E eu olhava aquele goleiro e dizia, pô, esse goleiro é um goleiro que eu gostaria de um dia ver no Fluminense, enfim. E mais sinceramente, jamais achei que ele fosse sair do Cruzeiro, prestes a completar. É porque eu tenho uma característica de repatriar os ídolos. Eu vi uma baita... Assim, eu não imaginava que o Fábio fosse sair do Cruzeiro. Eu falei, pô, o Cruzeiro vai dispensar o Fábio? Nunca. E ele saiu de lá chocado. Ele vai fazer magoado. 1000 jogos, né, no Cruzeiro. Eu pensava isso. Quando saiu, eu entrei em contato com o representante e aí a gente fez uma videoconferência, né? Falei com ele pelo computador. E ele falou, presidente, eu recebi uma proposta hoje de manhã do América de Minas. E assim, a minha questão não é dinheiro. Ele falou, a minha questão é que eu tô perto da minha família aqui, minha família tá estabelecida em Minas e etc. Mas eu queria ouvir o que você tem para dizer. E eu falei, cara, eu nunca imaginei que eu fosse poder ter a possibilidade de contratar, porque eu achei que você ia terminar a carreira no Cruzeiro. Mas, se você quiser, você me diz quanto é que o América te fez de proposta. Eu vou, assim, empato essa proposta do América, assim, e tô falando isso aqui, não vou falar de valores, mas para dizer a você que ele não pediu um centavo a mais, então ele não veio pro Fluminense por dinheiro. Não fez leilão? Não, eu diria para você que ele ganha mais ou menos aí umas, sei lá, 4 ou 5 vezes menos do que ganhava no Cruzeiro, tá? Não foi por dinheiro. Ele só disse para mim o seguinte, eu sou muito religioso e eu vou me reunir com a minha esposa hoje à noite, a gente vai se ajoelhar, vai rezar, vai orar e perguntar para Deus para onde a gente deve ir. Por isso que eu não quero que você bote um centavo a mais. Ele intrigou o homem lá de cima. Eu quero isso para minha vida, né? E aí ele me ligou no dia seguinte dizendo, olha, nós decidimos pelo Fluminense, não vai ser fácil para nós, nossos filhos aqui estudando em BH, vamos ter que fazer a vida toda de novo no Rio, mas eu ainda tenho um apartamento aí, etc. E eu vou pro Fluminense. E aí ele veio, enfim, aí é por isso que o Fred fala que a contratação foi minha, e se você um dia quiser perguntar pro preparador de goleiros nossos, ele vai te contar essa história. É o André Carvalho. Ele entrou na minha sala lá no CT e falou, presidente, eu vi que você tá pensando em contratar o Fábio, etc, mas ele já tá, enfim, na época com 40 anos, né, 40 para 41, poxa, você tem certeza? Eu falei, meu amigo, assim, eu acho esse cara uma lenda do futebol, acho ele uma entidade do futebol e eu acho que ele vai nos ajudar muito e eu queria que você confiasse, porra, nesse único pedido que eu tô fazendo a vocês aí para esse ano, enfim. E aí com 20 dias de treinamento ele entrou na minha sala e falou, presidente,
Ele tem 41 anos de idade e ele treina como se tivesse 18. É impressionante. Um cavalo. Eu nunca vi nada igual, ele falou pra mim. Muito obrigado por ter colocado esse atleta na minha mão. Olha só, família, o jornalista Samuel Venâncio trouxe para nós a informação de que o volante Richard não vai vestir mais a nossa camisa. A gente até esperava, né, o que iria acontecer nessa situação. Por quê? Porque primeiro o Cruzeiro afastou e começou conversas com o Richard. Agora, se o Cruzeiro decidiu não utilizá-lo mais, é porque tem alguma coisa errada nessa história. Se o Cruzeiro acreditasse na inocência do Richard, iria fazer uma defesa do jogador, iria tentar afastá-lo temporariamente e depois colocar o atleta de volta no elenco. Mas se o Cruzeiro perder a confiança no jogador, com certeza ele seria afastado de forma definitiva, teria, né, o seu contrato rescindido. E como o jornalista Samuel Venâncio falou, o Cruzeiro vai apoiar o jogador judicialmente, mas que ele não jogaria mais com a nossa camisa. E se o Cruzeiro tomou essa decisão, é porque alguma coisa de errado tem nessa história. Isso aí vocês podem ter certeza. O Richard, um cara tão bacana, um cara que se emocionou recentemente ao falar do seu irmão, torcia demais pelo Richard, era titular absoluto do Cruzeiro, vai fazer muita falta, mas também não é a última bolacha do pacote. Só lembrando a vocês, a posição que o Cruzeiro tem mais opções hoje é a posição de volante. Felipe Machado, Neto Moura, Ian Lucas, o Alisson, que eu tô maluco para receber uma oportunidade titular para ver o que ele pode fazer. Acredito muito no Alisson e aí a gente vai levando. Temos muitas opções, além também do titular absoluto, o Ramiro. Vamos aguardar e esperar. O Richard, né, deve ter que lutar agora na justiça para provar sua inocência e até lá ele não deve vestir a camisa de outra equipe. Agora se liga, família, a galera de casa tem perguntado bastante sobre o Edu e o jogador postou recentemente nas redes sociais que as suas malas estão prontas para voltar ao país. Só lembrando que o vínculo dele é até o mês 6, mas como o time já foi rebaixado, não faz sentido ele ficar por lá. Então o Edu vai viajar esta noite, eu não sei se é essa noite lá dos Emirados Árabes Unidos ou esta noite aqui do Brasil, é porque eu não estou muito ligado no fuso horário. Mas o Edu está de malas prontas e semana que vem, segunda, terça-feira, ele já deve estar no Brasil. Então Edu, seja muito bem-vindo de volta ao Cruzeiro. Vai ter que se entregar muito nos treinamentos para que o Pepa decida utilizá-lo. Só lembrando a vocês, vai estar tudo nas mãos do nosso treinador. Ele que vai decidir se o Edu fica ou se ele deve ser emprestado novamente. Olha só, família, até o momento o Cruzeiro ainda não divulgou a lista dos relacionados para o jogo de hoje. E eu acho até bem interessante, né? Porque temos algumas dúvidas. Por exemplo, quem é que vai substituir o Richard? Nós temos a opção, né, a mais favorita de todas, o Neto Moura, mas eu particularmente gostaria demais que o Alisson recebesse uma oportunidade. É um garoto raçudo, tem qualidade. Na minha opinião, se ele receber a oportunidade, ele vai abraçar com todas as suas forças. Nós temos ali outra dúvida no ataque, se vai ser Henrique Dourado ou Gilberto, que não tem agradado. Gilberto precisa de 9, 8 oportunidades para balançar as redes em uma ocasião. Nós também temos ali o Vital, que a gente não sabe se ele vai ter condições de jogo, ainda não foi divulgado para nós se o Vital vai ou não para a partida. E no lugar do Vital nós temos a opção do Nicão e também temos a opção do Daniel Júnior, que eu acho que merece uma oportunidade. Ele entrou muito bem no jogo contra o Fluminense, puxava pelo meio, driblava, finalizava de fora da área. O Daniel Júnior tá com fome de gol, fome de oportunidade dentro de campo. Então eu tenho certeza que quando o Daniel ter tempo dentro de campo, ele vai se entregar ao máximo. Agora eu vou falar pra vocês, eu já tô com trauma de enfrentar o América. Pô, sacanagem. Tem muito tempo que a gente só perde do América, que a gente não consegue uma vitória contra a América, nem no Campeonato Mineiro. Agora, eu acho que é a oportunidade perfeita de conseguir vencer o time do outro lado. Por quê? Porque vivemos um melhor momento, temos uma equipe mais organizada do que tínhamos no Campeonato Mineiro e acredito firmemente que hoje este tabu vai ser quebrado. Então vocês aí de casa, coloquem aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo de hoje, coloque o seu palpite, coloque o placar e quem vai fazer os gols por parte do Cruzeiro. Se você acertar os dois, eu estarei aqui falando o seu nome no próximo vídeo do nosso canal, beleza? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!